Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como compreender o imaginário religioso no pentecostalismo brasileiro? No programa de hoje eu converso com o historiador e professor Matheus Souza Gomes. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. A nossa conversa é sobre imaginário religioso no pentecostalismo brasileiro. Seja bem-vindo, Matheus. Prazer receber você aqui. Obrigado, Flávio. Prazer é meu. Você pode acessar o Religare também pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com seus amigos. Matheus, no esse seu trabalho sobre imaginário religioso brasileiro, e você faz um estudo específico sobre a questão do pentecostalismo, acho que seria interessante a gente começar falando sobre o que é isso, imaginário religioso, porque as pessoas não sabem que existe uma teoria sobre o imaginário. Não é? O que é isso? Justamente, Flávio, o desafio da pesquisa foi justamente traçar um perfil, um panorama da teoria do imaginário, especificamente falando do imaginário religioso brasileiro. Sim, sim. Né? Então, como imaginário religioso brasileiro, nós entendemos um conjunto de significações, né, religiosas, que são a crença, a experiência religiosa, as próprias instituições e a forma como estas agenciam, né, a presença das forças sobrenaturais na vida, no cotidiano da sociedade e também dos indivíduos. Sim, e existe um campo específico de estudo sobre isso, que é a teoria do imaginário. Sim, existe um campo específico sobre a teoria do imaginário. Né? No trabalho, nessa pesquisa em específico, eu trabalhei com essa perspectiva do imaginário dentro do campo religioso. Sim. Né? E como esse imaginário ele direciona não apenas a crença do indivíduo, mas o próprio trabalho e a forma de atuação das instituições religiosas. Então, como você parece que já até colocou isso, há elementos específicos que são levados em consideração quando se pesquisa sobre imaginário religioso. Sim, há elementos específicos. Você falou de crenças, símbolos, como é mesmo? Crenças, símbolos, experiências e as próprias instituições religiosas. Sim. São esses elementos. Vamos especificar um pouco cada um deles, por exemplo. Sim, a crença, ela diz respeito a, digamos assim, de uma forma bem simplificada, à fé. É a manifestação da fé do indivíduo ou da sociedade em relação a alguma figura religiosa. Sim. Né? A experiência diz respeito a essa vivência, né? A essa vivência do indivíduo dentro da sua tradição religiosa. Né? Então, as festividades, né? A comparecimento aos cultos. Né? Os símbolos dizem respeito a significações, né? específicas que são materializadas. Né? Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora, né? a cruz para os cristãos em geral. Né? Então, os símbolos eles estão relacionados a isso. E as instituições, especificamente nas instituições, a forma como elas agenciam isso tudo para construir as suas tradições e para construir as suas mensagens, a forma como elas trabalham. Entendo. Bom, acho que todo imaginário tem história, né? Você é historiador, você não deixaria isso passar. Como é que a gente pode pensar, do ponto de vista da história, a composição do imaginário religioso brasileiro? É bem interessante, porque o nosso imaginário ele é multicultural. Ele tem esse aspecto multicultural porque, devido à nossa formação histórica, né, o encontro entre tantas culturas diferentes em um mesmo espaço, ele acaba por produzir, né, seja de maneira voluntária ou involuntária, um imaginário repleto de simbologias e significações que se misturam, né, que se amalgamam ali. Quais são esses? Seria, no caso, o imaginário europeu, o imaginário nativo. Europeu muito específico. Um imaginário muito europeu específico de Portugal, especificamente falando de Portugal. Ali, o mundo ibérico. O mundo ibérico, e esse imaginário ibérico, ele já é, por si só, muito diferente do restante do imaginário religioso europeu mais continental, mais para dentro do continente. Então, ele se diferencia do imaginário na França, na Inglaterra, pelo fato deles, em si, desse imaginário ibérico, já se constituir como um imaginário multicultural. Ele já tem esse aspecto devido ao contato com a cultura muçulmana,
né? Então, esse contato entre cristãos, muçulmanos e os próprios judeus na Península Ibérica vai permitir esse cristianismo, esse imaginário cristão que se constrói na Península Ibérica muito multifacetado, né? Então, o imaginário europeu que chega aqui no Brasil, ele já vem com essa característica, sim, sim, que já permite, então, essa aproximação de outras culturas religiosas. Um outro seria o nativo aqui. O outro, a princípio, né, logo no início do processo colonizador, é o imaginário religioso nativo. Né? Posteriormente, os povos indígenas que aqui viviam. Sim. Posteriormente, com a chegada dos cativos africanos, nós vamos ter um terceiro elemento que vai se amalgamar junto a esses dois e formar o que nós chamamos de imaginário religioso brasileiro. Sim, né? sim. E a marca, né, geralmente, do imaginário religioso, em geral... Brasileiro? Em geral. Em geral. Em geral, é essa crença na constante presença das forças sobrenaturais. O imaginário religioso brasileiro, ele vai um pouco além. Porque além dessa constante presença do sobrenatural na vida das pessoas, nós temos um outro aspecto interessante que essa presença, ela não só está no cotidiano, como ela também interfere na própria vivência, na própria experiência das pessoas no dia a dia. Esses imaginários dentro do imaginário, né, essa composição dessa diversidade, como é que a gente pode compreender isso? Há um tipo de infiltração? Você fala na sua pesquisa no conceito de circularidade cultural. Né? Como é que a gente pode entender isso para compreender como é que nós chegamos a ser religiosos da forma que nós somos religiosos aqui no Brasil? A ideia da circularidade é demonstrar que as culturas religiosas que se apresentam no território brasileiro, elas se equivalem no que diz respeito à questão de construção do imaginário. Né? Então, a ideia da circularidade, ela traz a contribuição equivalente, ou seja, igual, dessas culturas religiosas. Né? Então, elas vão literalmente se aproximando, ora se aproximam, ora se distanciam, mas é muito mais na perspectiva de uma aproximação, né, dessas culturas religiosas, no sentido de que a crença do brasileiro, ela se mistura. É porque me parece que é mais que aproximação, acho que é mesmo infiltração. Né? Elas se interpenetram. Sim, elas se interpenetram. Então, nós temos o imaginário religioso africano interpenetrando dentro do imaginário religioso cristão, o imaginário religioso nativo também se aproximando e se infiltrando dentro desse imaginário religioso africano e europeu. Né? E a construção dessa religiosidade no Brasil, talvez o melhor exemplo que nós possamos dar seja, talvez, por exemplo, no caso da Umbanda. Né? A Umbanda seria, talvez, essa demonstração, né, de como essa infiltração das tradições religiosas que aqui se encontraram, né, ela representa a crença do brasileiro. Sim. Em geral. Bom, sem falar no catolicismo popular, e agora o caso que a gente vai falar bastante no segundo bloco, que é um exemplo que você tratou da Igreja Universal, sim, em que também essa infiltração, né, desses elementos, né, essa interpenetração desses elementos também se apresenta. Um outro elemento que você destaca, e a gente podia terminar brevemente esse primeiro bloco com essa última questão, que é a noção de guerra espiritual. Parece que bastante presente, um elemento presente, importante para a gente entender também o tema aí que nós vamos abordar no segundo bloco. Né? Sim, a ideia da guerra espiritual, ela é uma crença, mais do que uma teologia sistematizada, ela é uma crença do próprio imaginário. Ou seja, ela é um elemento importante desse imaginário. Porque a guerra espiritual, ela traz essa perspectiva de que as forças espirituais, elas estão em conflito, elas estão ali em choque, né? E esse choque, ele acaba repercutindo sobre a vida material das pessoas. Enfim, desde tempos imemoriais, porque lá a Babilônia já tematizava, né, essa questão, o mundo persa também tematizava essa questão da luta primordial. Várias culturas primitivas trazem isso, né? E chega até nós nos dias de hoje. Sim, não é nada novo, né? Mas é interessante como as releituras da guerra espiritual, elas acontecem de tempos em tempos. Ora, elas perdem um pouco a ideia da guerra espiritual, ela perde um pouco a força, mas logo depois ela retoma essa perspectiva, essa força
novamente. E é interessante como que ao longo da história, principalmente no Oriente Médio e como que isso vai chegar na cultura ocidental, é interessante como que ela vai se desdobrando e ela é relida ao longo da história. E a guerra espiritual nós estamos falando aqui, para que fique claro, não é Deus e o diabo. Sim, a guerra espiritual aqui especificamente nós estamos tratando do conflito entre Deus e o diabo. No imaginário religioso. No imaginário religioso. Vamos deixar essa questão aí, o telespectador vai ficar esperando, porque daqui a pouco então nós vamos falar dessa batalha no imaginário religioso brasileiro. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.